Olá! Nesta videoaula, vamos falar sobre figuras de pensamento. As figuras de pensamento são figuras de linguagem que evocam imagens mentais por meio de composições conceituais ou imagéticas sofisticadas, estabelecendo relações pouco usuais entre termos de um mesmo período. Há 9 tipos de figuras de pensamento: antítese, paradoxo, gradação, ironia, eufemismo, hipérbole, prosopopeia, perífrase e apóstrofe. Antítese. A palavra antítese vem do grego antiteses e significa colocação contrária. A antítese é a figura de linguagem que estabelece relação de oposição numa mesma frase entre duas palavras que constituem pensamentos de sentido contrário. Vejamos um exemplo. O mito é o nada que é tudo. Uma frase de Fernando Pessoa. Há lógica no pensamento antitético. Logo, sua construção não constitui um contrassenso ou um absurdo intelectual. Paradoxo. A palavra paradoxo vem do grego paradoxos e significa o contrário à opinião, estranho. O paradoxo é a figura de pensamento no qual duas palavras ou expressões que são próximas se opõem de modo a estabelecer uma aparente falta de lógica, de nexo, desafiando os princípios básicos da compreensão humana. Vejamos um exemplo. Coitada da pobre menina rica, sempre mimada e paparicada. O paradoxo também é chamado de oxímoro. Gradação. A palavra gradação vem do latim gradatio e significa série de degraus. A gradação é a figura que consiste de uma enumeração, na qual os elementos se organizam em ordem crescente ou decrescente. Vejamos um exemplo. Ninguém deve aproximar-se da jaula. O felino poderá enfurecer-se, quebrar as grades, despedaçar meio mundo. Uma frase de Murilo Mendes. Ironia. A palavra ironia vem do grego eironeia e significa ação de interrogar, fingindo ignorância. A ironia é a figura de pensamento na qual se diz o contrário do que se pretende fazer entender. Vejamos um exemplo. Fale mais alto, lá da esquina não dá para ouvir. O uso da ironia atribui grande expressividade ao texto, graças ao humor crítico resultante da percepção de simulação e da aparente ideia de duplo sentido presente na expressão. Eufemismo. A palavra eufemismo vem do grego eufemismos e significa bem falar ou bom modo de manifestar o pensamento por palavra. O eufemismo é a figura que utiliza palavra, locução ou acepção mais agradável a fim de suavizar ou minimizar o peso de outra palavra, expressão ou acepção mais grosseira. Vejamos um exemplo. A testemunha faltou com a verdade. Hipérbole. A palavra hipérbole vem do grego hiperbolê e significa ação de lançar ou passar por baixo, excesso. A hipérbole é a figura utilizada para dar ênfase expressiva por meio do exagero da significação linguística. Vejamos um exemplo. Essa mochila está pesando 1 tonelada. Prosopopeia. A palavra prosopopeia vem do grego prosopopoia e significa personificação, a ação de fazer falar um personagem numa narrativa. A prosopopeia é a figura por meio da qual se atribuem sentimentos humanos e palavras
a animais ou seres inanimados, incluindo mortos e ausentes. Vejamos um exemplo. A raposa disse algo que enganou o corvo. Perífrase. A palavra perífrase vem do grego perífrasis e significa porção em torno de. A perífrase é a figura por meio da qual exprimimos com muitas palavras algo que se diria com uma ou poucas palavras. Vejamos um exemplo. Foi um fim de semana tranquilo na terra da garoa. Apóstrofe. A palavra apóstrofe vem do grego apostrofê e significa ação de virar-se. A apóstrofe consiste numa interrupção do discurso para evocar uma pessoa ou coisa, presente ou não, a fim de lhe dar ênfase. Vejamos um exemplo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Um verso de Fernando Pessoa. Nesta aula, falamos sobre figuras de pensamento. Espero que tenha compreendido. Para ter mais informações sobre esse assunto, acesse o nosso blog portuguesestudiodirigido.blogspot.com.br. Convido você a curtir a nossa página no Facebook, Português Estudo Dirigido. E esse vídeo e outros dessa série estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Um abraço, até a próxima!